Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 26, né? Como foi as ceias de vocês? Eu espero que bem, né? Bora para a nossa análise diária que o mercado ele tá sem volume, né? Conforme eu digo para vocês, né? Conforme eu disse, o mercado ele tá sem volume, tá? E hoje, sexta-feira, né? Dia 26. E nós vamos ter mais 2 dias, né? Que é dia 29 e dia 30, que é terça-feira, porque nesses 31 e dia 1 a bolsa não vai funcionar, né, galera? Então, e concomitantemente a isso, a gente também tem a nossa rolagem do dólar, tá? O nosso DR1 é o F26 pro G26, tá? Inclusive já tem volume nele, tá? A gente tá aqui, ó, 41 pontos. Possivelmente segunda-feira nós já vamos estar com uns 40 pontos. Aqui tem 41 pontos, né? Mas segunda-feira, que é na pré-rolagem, hoje é anti-pré-rolagem. Segunda seria a nossa pré-rolagem, né? Anti-pré-rolagem, pré-rolagem e rolagem, que seria como nós não vamos ter, né? Vamos ter o feriado dia 31, então nossa rolagem vai ser dia 30, né, galera? Então, galera, basicamente hoje DIs um pouco mais flat, tá? A gente viu aqui, bora começar aqui primeiro pelos nossos índices. Tudo flat, né, galera? Tudo flat no nosso fix aqui. Ele ficou muito tempo aqui ticado, né, durante a manhã, tá? O setor de energia tá até em queda, tá? Tá numa queda um pouquinho menos expressiva, tá? Mas agora ele realmente pegou uma tendência. Tá? Metais numa leve alta, né? Principalmente pro, assim, antes da abertura do mercado americano, tá? Agora ele tá subindo 1,78, tá? Sendo que a prata ela já estava subindo bastante, né? E os outros minérios também subindo com uma certa força, né? Eles estão prata numa máxima, né? Ouro também na máxima. Esse é o rally de Natal para as nossas commodities, tá, galera? E o óleo também subindo, né? Bem verdade que eles estavam assim um pouco mais flat na alta, logo na abertura do nosso mercado, mas depois eles pegaram realmente uma tendência mais forte, tá, galera? Então, e as nossas moedas, né, galera? Moeda estão um pouquinho mais flat, tá, pessoal? Estão um pouquinho mais flat. Dado isso, pessoal, a gente vai aqui para nossa análise, né? Então, aqui começando pelo nosso mini índice, a tendência hoje, né? Nós tivemos dois momentos aqui para o nosso mini índice, tá? Foi a queda, tá? Foi o arrefecimento realmente logo aqui na abertura, a gente teve um gap logo de 400 pontos, né? E depois o mini índice ele devolveu parte desse arrefecimento, tá, galera? Mas tá numa leve queda, né? A gente teve aqui basicamente isso aqui, né? Então aqui era um cenário de venda, tá? Aqui, acho que é aqui, né? Até aqui mais ou menos era um cenário de venda, até um mais 11. Depois ficou um pouquinho mais duvidoso, tá? A abertura do mercado americano, que foi 11,6, deu um novo fôlego e mudou praticamente, não a tendência, mas o movimento em si, né? Que ele ficou um movimento um pouco mais comprador. Então a gente tem aqui praticamente a venda e aqui a compra tomando conta, tá? Então a gente teve a abertura, né? O nosso mini índice ele ficou aqui trabalhando, né? Ficou aqui trabalhando, fez uma liquidez, tá? Fez uma liquidez bem importante no 162.500, né? 162.500. A abertura do mercado à vista, tá aqui, ó, galera. Abertura do mercado à vista, né? Tudo em queda, tá, galera? Então, qual era o plano, né? Esperar ele aumentar o preço melhorado da venda, no caso, esperar a compra atuar para a gente vir buscar esse pocket até então, ou vir até inclusive aqui na mínima, né? Então a gente teve basicamente
acho que aqui 3 operações, né? Então foi essa aqui, tá? Essa defesa aqui no nosso POC até então, porque ele poderia vir fazer, né, um movimento mais expressivo, olha só. Basicamente está tudo na queda, né? Então as nossas ações, ETFs, índices estão na queda ou estavam, tá? Mas depois eles começaram a ficar um pouquinho mais flat e entregar parte desse movimento do arrefecimento, né? Também movido ao nosso juros, né, pessoal? O nosso juros ele contribuiu, porque a gente viu que o nosso juros ele estava desta forma aqui, né? Então ele já estava um leve gap de alta, tá? 0,20, 0,30. Ficou trabalhando, se não nas 2 horas, né? Duas, 1h30, basicamente na alta, só que depois a gente viu aqui, olha, um arrefecimento, tá? Então olha aqui os pares, né? Principalmente ponta mais curta e ponta média. Ponta longa ainda está positiva, né? Essa F31, F32, F36, F35, né? Tá um pouquinho mais positivo, mas de forma geral eles estão trabalhando de forma mista, né? Só que um pouco mais aqui para nossa compra, né? Deixa eu mostrar aqui, Então ponta curta, flat na queda e ponta média e longa flat para alta, mas não tá bacana, né? Isso aqui é ruim para os operadores, tá? No caso nós. Então, pessoal, a gente viu essa movimentação, né? Essa venda para vir para essa liquidez interessante, tá? E a abertura do mercado americano, mercado à vista, né? E a defesa dela para vir renovar essa mínima. Ele não conseguiu, né? Renovar essa mínima. Ele até tentou, né, ultrapassar, mas depois voltou para o nosso POC aqui, né, galera? E depois na abertura do mercado americano, a gente já viu, né, que as ações, os índices, eles estavam começando a devolver parte desta queda, né? Então, basicamente eles fez um movimento ao contrário. Era difícil estar comprado aqui, né? Mas aqui já não estava tão difícil, né? Então ele vem, né, tentar romper essa máxima. A gente tem 2 alvos lá em cima, né? Alvos de praxis nosso, né? Que é o nosso ajuste e o nosso POC aqui, né? Então a gente tem a máxima até então. Ele volta, né? Procura essa liquidez aqui, né? E levar um stop aqui, tudo bem, né? Mas aí aqui a gente tem uma compra de novo, né? Basicamente para renovar a máxima de até então. Primeiro alvo, né? Seria o nosso POC ou o ajuste, né? POC ou ajuste do dia 24, né? Aliás, do dia 23, né? Então, alvo, né? Compra com alvo pré-definido. Não tentem levantar mais um pouco, tá? Porque hoje a liquidez é pouca. O nosso mini índice ele fez basicamente um movimento de 1.280 pontos. Tá tão ruim assim, mas hoje é um dia de baixa liquidez, né, galera? Então, basicamente é isso, tá? Não vejo mais algo que possa ser feito. É claro que, assim, aqui teria um scalp, tá? De venda. Aqui teria um scalp de venda, né? Porque a saída de quem fez essa movimentação, né? Seria neste alvo mais bem definido, que seria o POC e o ajuste, né? Galera, dólar. Então, bora aqui pro nosso dólar. A gente viu que o dólar já na máxima da CME, né? Basicamente abrindo e tocando na máxima da CME. A gente tem aqui mínima da CME, mínima da CME, máxima da CME, tá, galera? O BRLT, né? POC e ajuste de ontem. Então do POC, do ajuste, ele já foi para a máxima da CME, tá, galera? E o fato também que nós temos que estar olhando para o real perante as outras moedas. O real ele estava perdendo, tá? Ele começou já perdendo, né? Na abertura do nosso mercado ele já estava perdendo aqui.
Inclusive eu achei que ele ia ganhar algum tipo de tendência, porque nós temos também que o dólar, ele, no final do ano, ele entra num ciclo, né, no qual as empresas elas têm que repassar os dividendos, né, para o exterior. Aí o nosso dólar ele fica mais caro e a gente começa a ver uma certa subida, né, aqui no dólar. Então a gente tem uma subida aqui, né, principalmente no final de ano. Essa subida aqui, olha só, começou lá pelo dia 15. Então esse movimento ele é muito caracterizado por este repasse internacional, que deixa o dólar mais escasso, né, e o possível encarecimento e a subida do nosso câmbio. Então, galera, basicamente o nosso dólar ele fez essa movimentação, tá? Ele criou uma liquidez interessante, fez a primeira preço futuro em cima, tá? Então isso aqui ele deixou meio em aberto, mas como o nosso Forex estava perdendo, eu entendi que seria pouco melhor entrar na compra, né, galera? Entrar na compra. Ele fez aqui essa movimentação, né? Olha só. Então poderia, né? Olha a compra aqui em cima do preço futuro. E lembrando que a gente tem o nosso spot, preço futuro e o primeiro spot do dia, né? Segundo preço futuro, tá? Segundo a taxa à vista. Terceiro preço futuro, terceiro a taxa à vista. Preço futuro final e a nossa Petax futura final, que é o nosso D0, né, galera? Nosso D0. Eu já coloquei aqui, né, na nossa planilha. A gente não teve uma distância tão grande assim, a não ser da primeira Petax para a segunda, né, que foi que devolveu o movimento, né, que é o arrefecimento, porque o nosso juros começou a cair, conforme eu falei para vocês, né. 11 horas ele começou a pegar uma tendência um pouco mais leve e o nosso Forex, galera, começou a ficar um pouco melhor para o nosso real, né? Inclusive a gente teve aqui algumas moedas se recuperando, né, galera? O Brasil se recuperou um pouco mais perante as outras moedas. Isso aqui fez com que o nosso dólar caísse também, né? Então a gente viu esse movimento, né? A gente viu esse movimento bem interessante. Criou uma liquidez, não conseguiu passar, né? Tocou de novo, aí aqui eu achei interessante de novo uma compra, né? Só que ele parou aqui, inclusive na nossa média contratual, voltou para o preço futuro e não conseguiu mais vir revisitar essa máxima aqui, né, galera? Aqui em cima no 565, né? 567,5, né? Então ele ficou mais ou menos querendo passar aqui do 570 e não conseguiu, né? A gente teria aqui um possível scalp de venda. Eu prefiro que ele chegue ao 575, né, galera? Conforme eu já falei para vocês, nós temos opções de compra e de venda. No número 5, nós temos no 75 e no 25, né? Não esqueça disso. Então seria um pouquinho mais interessante que ele viesse no 75 ou no 25, né? Aqui no 25 ali embaixo. Deixa eu colocar aqui 25, né? Aqui no 25 tá bem interessante uma compra, né? No primeiro toque sim, na modalidade scalp, né? Fazendo aquela movimentação que nós entendemos, que é pegar um pouco de ponto, tá? Já defender a nossa posição, né? Trazer o preço para o zero e vir cercando a cotação, né? Uns 10 pontos já é interessante, né, galera? Os 10 pontos já é interessante para fechar a posição. Então a gente viu essa movimentação, né? Essa movimentação do preço futuro, né? E aqui a gente tem compra, tá? Só que depois, né? A gente teve esse arrefecimento das outras moedas perante o real e do nosso juros, né? Quando ele jogou a segunda Petax abaixo, né, que ela veio vendedora, aí sim eu achei um pouco mais interessante que ele fizesse algum tipo de movimentação para a gente vir para o preço futuro e para o nosso preço à vista, né? Ele fez essa movimentação e depois, né, fez a terceira Petax futura abaixo, né? Que isso aqui
quando ele faz uma Petax futura, né, uma Petax abaixo de uma outra, da outra, né, então o preço, nós pegamos uma tendência de queda, tá? Uma tendência de baixa. Os players ficaram defendendo aqui, né, por basicamente 1 hora em cima do POC e do ajuste, né. Só que como eu falei para vocês, né, Forex arrefecendo, então ele veio aqui, a cotação, né, fez a mais aqui embaixo o preço futuro, né, e buscou o nosso preço à vista, nem tocou por baixo, né, galera. Ele fez essa movimentação que eu achei que seria interessante, fazer esse toque aqui por baixo, né, que a gente chama aqui o nosso trade de livro. Então ele vem, né, toca aqui por baixo. Se nós tivermos um sinal de venda, que inclusive deu aqui, né, o nosso alvo seria realmente tocar essa mínima e quem sabe, né, tocar a nossa mínima da CME. Fato é que esta mínima e a mínima e a máxima, né, da CME, nós temos como referência para a primeira meia hora, 1 hora, né? Porque depois as taxas do câmbio elas tomam uma suma importância muito grande, né? Muito grande. Então, galera, basicamente é isso. E, inclusive, olha só, ele tocou na Petax, né? Por baixo a gente teria uma possível venda aqui, tá? Na modalidade scalp ele tocou, né? Conseguiu colocar o preço futuro, se bem que tá uma frequência, né? Tá 3 pontos a diferença, então ele conseguiu colocar a média do preço futuro perto aqui da média contratual e tocou na Petax final, né? No spot do dia. Então ele fechou a simetria da manhã, né? Bora ver o que ele vai fazer, né? Se ele vai conseguir colocar ou ajuste abaixo do nosso D0 ou acima, né, do nosso D0, da nossa Petax. Tá bem em aberto, tá, galera? Tá bem em aberto. Ele pode fazer os dois cenários, né? Então basicamente é isso, pessoal. Se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês. Dúvidas, escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!